Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar de dois assuntos. Na verdade, um é decorrente do outro, que eu acho que é um assunto bem prático. Normalmente é uma aula que eu tenho muito carinho por ministrar, porque eu acho que é um tema que é importante para todo mundo, né? Já ouviram falar no teste do olhinho? Já? Quem já ouviu falar o quê? O que é o teste do olhinho? Tem o teste do pezinho, na minha época só tinha o teste do pezinho, aí agora tem o teste do olhinho, o teste da orelhinha, né? O que é o teste do olhinho? Qual é a ideia? Qual é a proposta, pelo menos? Verificar a presença do reflexo vermelho da retina. Uma retina vai ter essa coloração avermelhada e o objetivo do teste do olhinho é ver se a gente vê o reflexo do fundo do olho, que é a retina. Não é nada novo. Apesar da gente falar nisso, eu acho que dos 15 anos para cá, mais ou menos, é um teste que existe, muitas pessoas chamam de teste de Bruckner, porque foi quem definiu esse teste com esse objetivo na década de 60. Então faz bem tempo. Qual é a ideia? Se eu consigo ver o reflexo do fundo de olho, que é a retina vermelha, a luz atravessou todas as camadas do olho. Então eu vou descartar possíveis opacidades no trajeto da luz ao entrar no globo ocular, tá? Se vocês lembrarem um pouquinho da anatomia, as células que enxergam estão lá na retina, lá na mácula. Então, para que eu comece o processo de decodificação da luz em visão, que é um processo neurológico, a luz tem que chegar na retina, senão nada acontece. Então, um dos princípios básicos é transparência dos meios. Eu preciso que a córnea seja transparente, que o cristalino seja transparente e que o corpo vítreo, que é aquela substância gelatinosa, também tenha transparência. Daí o reflexo vem vermelho. Então é um teste simples de fazer, é um teste que não precisa de uma qualificação especial, é um teste de fácil execução. Não dói nada, incomoda um pouquinho a luz, mas é um incômodo mínimo perto do benefício que esse teste dá. Ele deve ser feito na maternidade ao nascimento, o primeiro teste, não é o único, mas é o primeiro. Então, como ele é um teste preventivo de inspeção, ele vai ser feito ao nascimento e depois a pediatra acompanha no consultório, se vê algo suspeito, pede que os pais levem ao oftalmologista. Então, funciona mais ou menos assim. Diferente do que a gente faz no consultório, quando vocês aprendem, por exemplo, na clínica médica, na endócrino, na cardio, determinadas patologias sistêmicas, a gente precisa pedir um exame de fundo do olho. Não precisa? Já ouviram falar isso? Aonde que vocês ouviram falar isso? Na endócrino. Por qual patologia? Diabetes. Já ouviram em alguma outra? Na cardio, por hipertensão arterial. Na reumato monte, depósito de cloroquina no fundo de olho para tratamento das doenças reumatológicas, como lúpus, como Sjögren, por exemplo. Então tem várias especialidades da clínica médica que podem manifestar alterações no fundo do olho, e esses profissionais vão pedir uma avaliação do fundo do olho, que a gente vai precisar pingar colírio para dilatar a pupila. Então existem drogas tópicas, colírios, que vão fazer midríase. E a gente vai fazer. Nesse caso, não precisa. Nesse caso, eu só quero ver o reflexo vermelho. E aqui a gente vê que o paciente está em miose. A criança não está com a pupila dilatada. A pupila está bem pequenininha. O treinamento mínimo da equipe. Então, aqui normalmente eu falei para vocês que não é um exame muito especial, não é um exame de alta qualificação do profissional, mas é ideal que uma enfermeira da maternidade, ou um biomédico, ou que alguém da área da saúde ganhe uma qualidade, um treinamento mínimo de como executar o exame. Aqui a gente tem como uma lanterna, hoje não tem mais por causa do celular, né? A gente quando precisa de luz, a gente usa a lanterna do celular. E aqui em cima a gente tem um oftalmoscópio direto. É aquele aparelhinho de fazer o fundo de olho. Esse aqui é o bem básico, é o mais básico de todos. Ele é todo de plástico, é o mais simples. Normalmente o pessoal da clínica médica, quando quer ter o oftalmoscópio, investe nele. Nós na oftalmologia investimos naquele outro que é um pouquinho mais completo. Lanterninha, oftalmoscópio. E aí nós vamos ter diversas situações possíveis. Número 1,
cima. Aqui a pupila está dilatada, não era o caso, mas a foto mostra a pupila dilatada. Eu tenho os dois olhos centrados, paralelos, com o reflexo vermelho presente. É isso aí que eu espero. Esse é o correto. Na foto embaixo, olha lá, eu tenho os olhos paralelos, alinhados, mas na foto da direita o reflexo vermelho está presente, na foto da esquerda não. Vocês estão vendo o reflexo aqui? Não. Então a luz não chegou na retina. Não veio o reflexo, que é como um espelho. A luz bate e volta. Então ali a luz não chegou na retina. Olha a foto 3. No lado direito, os dois olhos centrados, alinhados, paralelos. No olho direito, reflexo vermelho. No olho esquerdo, reflexo esbranquiçado, amarelado. Tá? Errado. Olho direito, a pupila na foto 4, a pupila não está dilatada. Foto da direita, ok. Reflexo vermelho presente, olho alinhado. Olha o olho esquerdo. O que chama atenção? O olho desviado. Estrabismo. Estrabismo por quê? Por algum problema dentro do olho? Então, isso tudo no teste do olhinho dá pra gente avaliar. E a última foto não tem reflexo em nenhum dos olhos. Né? Tá meio preto, tá escuro. Com isso, pessoal, a gente vai separar e a gente vai definir um diagnóstico que a gente chama na oftalmologia de leucocoria. Leuco é branco, coria é pupila. Então aqui a gente vai, tinha até uma aula, quando alguma disciplina a gente tinha mais tempo assim para separar os assuntos, que aqui a gente vai acabar falando um pouquinho sobre ela, e o tópico da aula era leucocorias. Então é todas as doenças que levavam a pupila a ficar branca. Ou a gente pode dizer que levava a pupila a impedir o reflexo do fundo de olho. Principal delas, catarata congênita. E aí a gente precisa intervir o quanto antes. Na verdade, todas as situações que levem à leucocoria, elas vão levar a um impedimento de chegada da luz no olho e com isso ao não desenvolvimento do olho a tempo, o que pode ser irreversível num futuro não muito distante. Então, às vezes, principalmente no interior do estado, tem muito conceito assim, esse menino é muito pequeno, eu vou esperar ele crescer para levar no médico. Ou então, eu levei aqui no clínico, mas o médico disse que isso deve ser caso de cirurgia, mas essa criança é muito pequena para operar, a criança não pode operar. Deixa eu fazer uns 10, 12 anos, o menino ficar maiorzinho, aí a gente leva. É o inverso. Todas essas situações a gente vai precisar intervir quase que imediatamente. Catarata congênita é a principal causa de leucocoria e é o principal diagnóstico que a gente vai ter com o teste do olhinho. Retinoblastoma é o tumor da retina, é o tumor da infância oftalmológico mais comum. Tá? É o tumor mais comum oftalmológico e ele é prevalente na infância, normalmente ao nascer nos primeiros anos de vida. Retinopatia da prematuridade. O nome da doença já explica o que é, né? Patia é doença da retina por conta da prematuridade. Então a gente hoje sabe que a nossa neonatologia melhorou muito, a nossa capacidade de abordar um bebê neonato de 5 meses, de 6 meses é gigante, mas a gente também concorda que se o feto precisa de 9 meses para se desenvolver, sair com 5 não é igual sair com 9. Né? Então, alguns órgãos vão estar imaturos. Normalmente, as pessoas se preocupam muito com os pulmões, né? Faz corticoide, com o pulmão do neném. Isso, normalmente, as pessoas até sabem essa informação. Mas alguém se preocupou em desenvolver a retina? Então, a criança que nasce prematura pode vir com uma patologia no fundo de olho que a gente vai precisar abordar o quanto antes, melhor. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, é um teste simples de fazer, é um teste rápido, de suma importância. A ideia, de novo, é que seja feito na maternidade, que o bebê só saia da maternidade com o primeiro teste do olhinho realizado. E aí, penso eu, que os pediatras que vão acompanhar esse bebê no pós-operatório imediato vão aconselhar que os pais levem, principalmente se eles notarem algo estranho. Não são oftalmologistas, são pediatras, mas são capazes de fazer o teste do olhinho no consultório, são capazes de observar a fixação do olhar da criança, se você está falando e a criança olha para cima, olha para baixo, se a criança tem algum desvio, possível estrabismo, né? Então, se a criança for acompanhada no pós-operatório, após o nascimento, provavelmente
certamente ela vai ser indicada a seguir nas avaliações oftalmológicas. Catarata congênita, na verdade aqui a gente vai falar de catarata congênita porque a gente está falando da aula do teste do olhinho, mas isso aqui vai ser manifestação de qualquer catarata, seja ela congênita, seja ela na primeira infância, que é a catarata infantil, seja ela na fase inicial do adulto jovem, sexo masculino entre 18 e 30 anos, uma incidência relativamente alta de catarata traumática. Acidente automobilístico, acidente com motocicleta, trauma contuso, soco, briga, trauma perfurante mesmo, faca ou arma de fogo. Catarata senil, a do idoso. Catarata é uma opacidade da segunda lente que a gente tem dentro do olho, que é o cristalino. Então, todos nós que quisermos viver 60, 65, 70 anos, vamos ter catarata. É igual o cabelo branco, é igual a ruga, é um envelhecimento natural. Vai vir com a idade para quem estiver vivendo, tá? Então, qual é a manifestação da catarata? Aqui já dá para a gente ver que a segunda lente do olho, que é o cristalino, ajuda na convergência dos raios. Então, olha só, os raios luminosos, eles entram nos olhos, passam pela córnea, eles entram paralelos, né? Aí a córnea já dá uma afunilada, o cristalino vai dar a segunda afunilada para que chegue um feixe só de luz na retina. Toque, cai na mácula, aí a retina começa o processo de decodificação, a luz vai sob impulso elétrico do cérebro e a gente enxerga. Só que se essa minha lente aqui perder a transparência, olha o que ela faz. Ela estoura a luz. Sabe às vezes que a gente quando bate uma foto, a gente fala, pô, estourou, ou flash. Então ela vai espalhar a luz. E eu não vou ter mais só um foco na retina. Eu vou ter luz espalhada para todo lado. Qual é a clínica do paciente? É uma visão borrada. Não é uma quantidade de visão inicialmente, é a qualidade. Então olha só, uma pessoa que vê normal e uma pessoa que vê com catarata. Está lá a imagem, só que está toda borrada. É lógico que isso é progressivo, então vai chegar uma hora que o paciente não tem nem qualidade e nem quantidade de visão, mas começa com a qualidade, começa dizendo assim, ai, hoje parece assim que está fumaçado, tá igual na época do incêndio aí das queimadas, hoje parece que eu estou vendo tudo assim com aquela neblina, com aquela fumaça, até tirar a visão central e até ir comprometendo mais as atividades do paciente. Então aqui a gente tem uma pupila que não foi a que a gente testou, a luz não veio aqui, por isso que está preto. E olha só, uma catarata visível a olho nu, bem branco. O cristalino está bem esbranquiçado. E vocês vão ver que daqui a pouco, apesar do teste do olhinho separar olho normal de leucocorias, a gente vai ver que mesmo a olho nu ou com o teste do olhinho, a gente já separa. Catarata de retinoblastoma, a gente diz, isso aqui parece mais uma catarata. Isso aqui está mais, a gente vai ver aqui na frente. Retinoblastoma. Retinoblastoma é o principal tumor da infância. Olha só, a diferença dessa imagem para essa imagem. A catarata estava bem branco e a sensação que a gente tem é que está mais na frente do olho. Vocês não têm essa impressão? Que isso aqui está mais na frente do que isso aqui que está lá atrás. Tá? Então, no teste do olhinho, a gente vai dizer leucocoria, hipótese diagnóstica, retinoblastoma, interroga. Não afirma. Vocês não fizeram exames complementares, vocês não têm diagnose na mão, interroga. Para quem vê, vai dizer, pô, realmente, aqui quem avaliou sabia o que estava fazendo. Essa foto aqui, aquela é da bebê, que é a filha do Thiago Leifert, da televisão, acho que vocês, alguns anos atrás, o tempo voa, já deve ter uns 2 anos isso, mais ou menos, né? Ou 3, não sei se foi na época da pandemia, que veio essa situação, que a primeira filha dele, não sei se vocês viram o depoimento do Thiago Leifert sobre isso, que ele dizia que ele dizia para a esposa, tem alguma coisa errada com o olhinho dela, tem alguma coisa errada, parece que a gente olha e o olho dela é meio perdido. Então a impressão dele de pai, a criança era bebê, menos de 1 ano, a impressão dele era a baixa fixação do olhar. E quando eu tenho um obstáculo, se botar aqui uma parede aqui na minha frente e disser olha para frente, o que vai acontecer com o meu olho? Eu vou procurar, porque reto eu não estou vendo. Então, uma das primeiras coisas que justifica o estrabismo, que apareceu naquela foto anterior, a gente chama de privação da visão. Então, se eu não estou vendo, eu vou procurar. E meu olho faz isso independente do meu comando. Ele vai tentar procurar, por isso que ele desvia.
Tá? Então o pediatra tem que ficar atento. Estrabismo na infância, investigar. Eu não estou dizendo que todo estrabismo é uma catarata, nem que todo estrabismo é um tumor. Eu estou dizendo que merece ser investigado. Ah, o estrabismo quando crescer melhor, ou então mais para frente ver, investiga, tá? Então, essa criança evoluiu com o diagnóstico de retinoblastoma. E não é que eu gosto de dar esse exemplo, mas eu acho interessante dar o exemplo dessa criança, porque aqui a gente está falando de uma criança de classe A, a gente está falando de uma criança que provavelmente nasceu no Einstein ou no Sírio-Libanês, a gente está falando de uma criança que deve ser assistida pelos pediatras mais renomados de São Paulo, que a gente entende que são os melhores profissionais do país, e primeiro bola, quase um ano com essa criança, já foi diagnosticada cardialmente. Então pode acontecer com todo mundo, mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente ficar atento, a gente vai ver, porque estava lá, é que ninguém viu. Tá? O pai e a mãe eu até aceito um pouco, mas o profissional tinha que ver. A criança chegar, faz uma brincadeirazinha, pesa, mede e manda para casa. Preenche lá o livrinho, peso tanto, tal. Mãe, tá tudo bem, pai e tal. Então é um trabalho da pediatria. Essa criança já demorou para ver. Retinoblastoma, ele é um tumor que ele tem risco de vida. Então muda todo o nosso pensamento. Toda vez que a gente fala nos olhos ou na visão, o que a gente tem medo? De pior que aconteça com a visão? Ficar cego. Da gente deixar de enxergar. Pior que ficar cego é não enxergar e perder o olho. Ficar fundo. Pior que ficar cego, perder o olho é perder a vida. Concorda? Então o pior, ele depende do referencial, né? Ficar cego parece o pior, mas quando você diz assim, olha, eu vou ter que tirar o olho, é muito pior do que ficar cego. Quando você diz assim, olha, talvez vai dar metástase e não vai ter risco de vida, você diz, não, tira o olho, tira a visão, não tem problema, eu fico cego, eu fico só pro outro lado, mas me deixa vivo, né? Então o retinoblastoma merece essa importância. É um tumor que tem risco de vida, porque ele tem risco de metástase, tá? O tratamento dele é, obviamente, a retirada do tumor, dependendo do tamanho do tumor, quimioterapia. Hoje a gente faz a oncologia ocular, existe. Hoje se coloca umas placas metálicas dentro do olho, lá perto da retina, para se jogar uma radiação, para jogar um medicamento, para fazer a radioterapia. Então tem um monte de coisa que essa criança foi submetida. Por hora ela está viva, por hora ela tem alguma visão desse olho. O último relatório dela, a última coisa que eu vi, é que ela enxerga vultos ou que ela enxerga alguma coisa. E a gente fala, pô, vultos é uma visão péssima. Se eu comparar com uma normal. Mas se eu comparar aqui, talvez perdesse o olho ou perdesse a vida, tá lindo, tá ótimo. Porque a visão de vultos desse olho ajuda o outro na localização espacial, ajuda a andar, ajuda a dirigir, ajuda a subir uma escada, ajuda a atividades que precisam de destreza binocular, que a gente trabalha com as duas mãos. Então, está muito bom. Por que a gente se preocupa em restabelecer a visão de uma criança de forma imediata? Para a gente prevenir uma tal de ambliopia. Quem já ouviu falar? O que significa ambliopia? Pesquisem aí no celular de vocês. O que quer dizer ambliopia? Olho preguiçoso. Olho preguiçoso a gente fala no bate-papo, né? Se eu perguntar na prova de vocês o que é ambliopia, não vou perguntar, mas se eu perguntasse... As vias nervosas entre o cérebro e o olho não são adequadamente estimuladas o cérebro favorece o outro olho. Pronto. Então é uma não estimulação nervosa feita a tempo esperado, com isso um não desenvolvimento sensorial. Ou seja, a visão vai se formar de forma parcial. Por mais que você depois faça a cirurgia, por mais que você depois passe óculos se precisar, por mais que você faça o que quiser depois, aquele olho não se desenvolveu de forma adequada. Que idade uma criança começa a andar? 1 ano. Se vocês souberem de uma criança que tem 5 anos e não anda, qual é a chance dessa criança andar normalmente? Bem pouca. Reduzida no mínimo, né? Tem um comprometimento. A criança tem 5 anos e não anda. Grosseiramente é essa a ideia. É sistema nervoso central. E às vezes quando a gente dá o diagnóstico ao paciente, eles nunca entendem que não há nada a ser feito. Como que não há nada a ser feito? E o olho anatomicamente está lá, está bem estruturado, só que não foi
for estimulado a tempo certo. Então é uma consequência visual irreversível. Boba e irreversível. Cegueira, obviamente, porque no caso do retinoblastoma a gente perde a visão. No caso da catarata congênita, se a gente demorar muito para tratar, a gente também perde a visão daquele olho. Então tem o risco. E o risco de vida, que a gente já falou aqui, em que casos ele se aplica. Tá bom, pessoal, até aí? Então essa era a ideia de falar do teste do olhinho, para que ele serve, a que ele se propõe, como ele é feito, ele é simples de fazer. Vocês podem treinar quando vocês estiverem nos caiques da vida lá, pega a lanterninha do celular, olha se os olhinhos estão alinhados, pede para eles movimentarem os olhinhos, vê se tem reflexo. Então já estão fazendo muito. E aí a gente vai agora aproveitar para falar especificamente da catarata, que é toda e qualquer opacidade do cristalino. Por que toda e qualquer? Porque a minha conduta com uma catarata inicial é uma catarata muito madura é outra, mas a catarata ela é o diagnóstico se o cristalino tiver uma opacidade inicial de 1 cruz em 4, por exemplo, ou de 4 cruzes em 4 total. Então toda e qualquer opacidade do cristalino, independente do seu comprometimento da visão, é sinônimo de catarata. Senil é esperada, foi aquilo que a gente falou. Quem quiser viver 60, 65 vai ter algum grau de catarata. Traumática, e a gente já disse aqui quem é o público esperado, quem é mesmo da traumática? Jovem, sexo masculino preferencialmente, por conta das atividades, dos hábitos de vida, esportes radicais, coisas que a gente se expõe mais um pouquinho. Medicamentosa, olha lá. Vocês já ouviram falar quais são os medicamentos possíveis que podem antecipar o surgimento de uma catarata? Corticoide. Muito cuidado com corticoide. Então isso aqui, na minha época de faculdade, reumato era 100% corticoide. A gente passou ali aqueles 4 meses do semestre prescrevendo prednisona em mais ou menos quantidade. Prednisona, impulsoterapia 100, 80, 60, 40, desmame, era só o que a gente fazia, né? A reumato deu um boom hoje de um monte de coisa, tem um monte dos imunobiológicos, tem outras drogas, mas corticoide tópico, que é colírio, ou corticoide oral, é um prato cheio para desenvolver catarata antes do tempo. Igualmente, professora? Igualmente, bilateralmente, né? Nos 2 olhos. Se for tópica, no olho mais atingido. Quem é que usa muito colírio de corticoide, assim, de forma... Alérgico. Como? Doença tópica, alérgica. Quem é? Quem é o público? Alérgico. Então, esses que coçam muito os olhos, se eles já tiveram acesso a um colírio de corticoide e eles já descobriram que na hora que pinga a coceira acaba, esse é um trabalho que a gente tem de fazer eles entenderem que é melhor ter a coceira do que ter outro problema mais sério. E que a gente tem como acalmar a coceira de outro jeito. A gente não tem que ficar usando corticoide para acalmar prurido, né? Isso aí não dá. É menos pior. É muito menos pior. A senhora já respondeu, eu ia perguntar sobre a coceira é menos pior, eu ia perguntar no caso da ceratocona, mas já entendi agora. Pronto, exatamente. Existe antihistamínico tópico. Então a gente pode lançar mão de antihistamínico. Quando eu tenho um paciente, eu já atendi uma moça de 36 anos e ela me dizendo que ela usa óculos desde os 10 e ela só foi diagnosticada com ceratocone há 2 anos, ou seja, há 34. Então ela passou 24 anos fazendo consulta regular do consultório, sem nenhum oftalmologista suspeitar que ela tivesse um ceratocone. Agora não é motivo da aula, mas o que pode fazer a gente, oftalmologista, suspeitar na consulta normal da pessoa que vem trocar o óculos que ela pode ter um ceratocone? Um astigmatismo alto. E aí esse exame todo mundo tem que fazer, porque o primeiro exame que a gente faz é ali, botar o paciente para ver a casinha, ver o balãozinho, ali o autorrefrator já vai dar um grau. Gente, astigmatismo alto, entenda como astigmatismo alto acima de 2 ou 3 graus, já pensa que tem alguma coisa errada na córnea. E a coisa mais errada da córnea qual é? O cone. É a principal ectasia de córnea. É a principal irregularidade da córnea. Então, putz, 24 anos e ninguém suspeitou, 6 graus de astigmatismo ela tinha no olho. Por mais que ela não me dissesse, por mais que ela não tivesse ainda o diagnóstico,
Por mim não passava, porque eu vejo o olho todo dia, eu também já sou doutrinada para isso, né? Aí eu falei para ela, coça, ela disse coça. Como é um adulto, dá pra gente conversar, né? Eu disse, coça a ponto de você se controlar ou coça de forma que você não dá conta. Ela disse, às vezes coça que eu não dou conta, que eu sei que eu não posso coçar, mas eu não aguento. Então vamos lá, lubrificante para todo dia e esse aqui para quando não der conta, para aquela coceira maluca, que a gente quer meter um mãozão no olho, aí nessa hora o antihistamínico. Mas não é corticoide. Olopatadina é o nome comercial é Patanol S, é um dos mais comuns que a gente tem hoje na oftalmologia. Olopatadina tópica, o nome comercial é Patanol. Congênita, a gente já falou. Quadro clínico da catarata, a gente já falou também. Então, no primeiro momento, é perda da qualidade da visão e conforme essa opacidade vai progredindo, eu perco também a acuidade visual, eu perco quantidade de visão. O paciente chega, eu digo, que letra é aquela? Ele diz, não estou vendo. Ou então é um E grandão, ele fala, não tem nada a ver A com E, não dá nem para dizer que ele chutou, né? Que ele tentou acertar, porque não tem, são letras totalmente diferentes. Então essa visão embaçada, essa visão sem qualidade. Um dos depoimentos que eu ouço no consultório, muito no pós da catarata, meu consultório tem umas prateleiras de laqueado, assim meio, aquele azul Tiffany, sabe? Umas coisas. É quase unânime o paciente chegar no consultório e falar, doutora, a senhora sabia que eu nunca tinha prestado atenção nessas cores que tem aqui dentro. O paciente que já foi na consulta, foi no pré, já convive com você, ele vai perdendo a qualidade da visão com os anos. E ele só vai saber o quanto ele perdeu depois que ele retornar, depois que ele fizer a cirurgia e mudar. Aí ele vai dizer, nossa, como estava ruim e eu não me dei conta. Porque a gente não dorme com a visão 100% e acorda com catarata. É todo dia um pouquinho dessa opacidade. Então vai ficando ruim nesse sentido. Aquela catarata branca que eu mostrei há pouco, o diagnóstico é olho nu, né? O paciente entra no consultório, senta, você viu a catarata. Mas o diagnóstico oficial na consulta é com a biomicroscopia, que é a lâmpada de fenda. É aquele aparelho que a gente tem no consultório, que o paciente encosta o queixo, encosta a testa. Esse aqui, ó, a gente acende a luz, não tem nada de computador, não tem nada de tecnologia, é luz. E as oculares aqui vai me fazer ver grande, vou ver desse jeito. Então fica esse cristalino, ó, amarelado, opaco, a luz não consegue atravessar. Então o diagnóstico oficial é na lâmpada de fenda, é um diagnóstico de consultório. Não precisa pedir exames complementares para dar o diagnóstico. Precisa exames complementares para programar a cirurgia. E a gente vai já falar. Mas o diagnóstico é dado na consulta padrão. Tá? Não é nenhuma consulta especial para dar o diagnóstico. Eu só tenho, pessoal, um tipo de tratamento para catarata no mundo, que é a cirurgia. A gente não conhece ainda um colírio que limpe esse cristalino. A gente não conhece um laser que limpe esse cristalino. O que a gente, quando eu digo a gente, eu digo a ciência, o que a gente consegue fazer é tirar aquele cristalino que está sujo. Só que aí eu tenho que me lembrar que ele é uma lente para o olho importante. De quantos graus, mais ou menos? 20, 40 é a córnea. Eu preciso repor esses 20 graus. Porque lá atrás, na década de 20, de 30, não existia lente intraocular. Então fazia-se a catarata e deixava o paciente sem lente. Como é que ele enxergava? Se tirava 20 graus dele? Passava um óculos. Imagina um óculos positivo de 20 graus. Era um fundo de garrafa. Está aí o termo óculos fundo de garrafa. Era o óculos talvez dos bisavós e bisavós de vocês, porque eram submetidos à cirurgia, não existia lente intraocular, então a gente tirava aquele obstáculo, a luz voltava a entrar no olho, mas ficava um déficit gradual gigante. E aí você tinha que passar um óculos grossão. Pesado, inconveniente, enfim. E aí surgem as lentes intraoculares, eu acho que no final da década de 40 para 50, e é isso que vem melhorando cada vez mais, e hoje propondo até outras alternativas que a gente pode depois conversar sobre isso. Exatamente, então vamos lá. Tratamento único é a cirurgia se chama FACO, FACO quer dizer cristalino. Então, se eu disser assim, olho fácico, é um olho que tem cristalino.
Se eu disser no caso clínico, olho afásico, o que é o prefixo A? Não. Então, não cristalino, quer dizer um olho desses que tirou o cristalino e não repôs. Se eu disser assim, olho pseudofásico, o que é pseudo? Falso. O que é um cristalino falso? É uma lente. Então, no meu prontuário, quando o paciente vem lá na lâmpada de fenda, eu anoto assim, fásico, afásico ou pseudofásico. Eu não preciso escrever cristalino presente, olho com lente intraocular. Eu substituo toda essa frase por pseudofásico. Fasectomia é a retirada do cristalino. E facoemulsificação é a emulsificação do cristalino. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais na frente vídeo para falar sobre isso, tá? A gente vai já falar de técnica cirúrgica. Vimos a catarata, não tem dúvida, seu João, ó, tá ruim pra caramba, tem que operar, não tem outra coisa para fazer. A gente vai fazer agora alguns exames para poder programar a sua cirurgia. Então, a gente tem exames mínimos a solicitar no pré-operatório para a gente avançar na cirurgia. Todo e qualquer procedimento oftalmológico, mesmo que seja na córnea, mesmo que seja um laser, que é um tratamento totalmente da área externa do olho, investiga a retina. Na medicina não dá para ter coincidência. Imagina que o paciente tem uma doença na retina e a visão é ruim daquele olho. Ele talvez nem se deu conta e você vai fazer a retirada do pterígio. O cara tem uma carne crescida aqui fora, você vai descolar o pterígio. Aí depois da cirurgia ele vai botar a mão no outro olho, porque eu pegou o pterígio, aí ele vai dizer, não estou enxergando nada. Como esse olho enxerga ruim em comparação com esse? Talvez esse olho sempre enxergasse ruim e você não viu a retina. Então, padrão nosso na oftalmologia, qualquer procedimento que a gente faça, sobretudo cirúrgico, mapeia a retina. Tá? Então, o nome do exame é mapeamento de retina. Muitas das vezes, o laudo do mapeamento de retina do olho desse aqui vai vir escrito assim, inviável, mas é uma documentação. Hoje a gente está num momento difícil de processo médico, erro médico, então a gente certo está errado. Então documentem tudo, registrem tudo, pressem em prontuário, a gente não tem esse direito. Tá? Então anotem no prontuário, olho fásico, mapeamento de retina inviável, opacidade dos meios total, 4 cruzes em 4, você está documentado. Tá? A gente não tem o direito mais de, não deu tempo, o prontuário já estava assim, mas eu não preenchi. Não preencheu, se ferrou. O problema é seu, então a gente tem que estar todo cercado de tudo que a gente tem que fazer direitinho. Qualquer procedimento ocular, mede a pressão. Mesmo a Cláudia, um laser vai medir a pressão, vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se tiver uma pressão alta, aí depois a culpa foi do laser. A culpa não foi nada do laser, mas vão dizer que foi. Então, mapear a retina e medir a pressão são exames de rotina para qualquer abordagem que você for fazer nos olhos. Isso te segura, isso dá segurança para o paciente, isso é o mais abrangente que a gente pode fazer. Agora a gente vai entrar aqui em 3 exames específicos para a cirurgia de catarata. O que eu falei para vocês aqui? Que o mapeamento de retina vai vir inviável. A gente não vai conseguir ver a retina. Mas eu pedi, está inviável, eu estou documentada, está tudo bem, eu vou avançar na cirurgia. Pede uma ultrassom, porque se esse olho aqui tiver uma retina totalmente descolada, o paciente depois da cirurgia não melhora nada. Nada. Porque a retina descolada baixa muito mais a visão do que a catarata. Então a gente não quer ser antiético de operar um olho que não vai ter melhora de prognóstico depois. É correto? Não. Se eu sei que aquele olho não vai melhorar, o olho tem 2 problemas, a catarata e o descolamento. Eu vou resolver a catarata, mas eu sei que ele não vai enxergar nada depois, não é correto. Seu João, olha, a retina está descolada, já deve estar descolada há muito tempo, aqui a gente não pode fazer nada. Ou então, olha, pelo sim, pelo não sei, a cirurgia precisa ser combinada, operar a retina e a catarata, só a catarata não vai dar certo. Então, se for um olho um cristalino muito denso que a gente não veja o fundo de olho, peçam a ultrassom. Então o nome do exame é ecografia B, porque tem uma ecografia A, ou você pode chamar ultrassonografia ocular. São sinônimos, tá? E aí agora sim, a ecografia A ou biometria A.
cirurgia, a gente já está deduzindo o quê? Está medindo alguma coisa, medir é medida, né? Então ele vai medir da córnea à retina, e a gente sabe que olho grande é olho míope, olho pequeno é olho hipermétrope, córnea irregular é astigmatismo. O que esse aparelho vai fazer? Vai dizer se esse olho é míope, vai dizer se esse olho é hipermétrope, vai dizer se a córnea tem astigmatismo e vai dizer assim, Cláudia, Jaque, não tem nenhuma Jaque aqui não, né? Já que tu vai operar, já que tu vai colocar uma lente dentro do olho, corrija a miopia dele. Então a cirurgia de catarata é um 2 em 1. O paciente tira a catarata e deixa de usar óculos. Porque já que a gente vai operar e colocar uma lente dentro do olho, por que ao invés de eu substituir só o poder do cristalino, eu não aproveito e coloco o grau que ele usa no óculos? Quem não quer se livrar do óculos? Né? Então a cirurgia de catarata há muito tempo, graças à qualidade da medida dos biômetros, é uma cirurgia que a gente chama faco-refrativa. Ou seja, é uma cirurgia que mexe no cristalino e tem finalidade ótica. Eu posso substituir o cristalino para o paciente deixar de usar óculos. Então, esse é um procedimento que tem surgido na medicina a partir dos 55 anos de idade. O CFM diz que ele é prudente. Eu posso indicar para alguém que tenha 55 anos de idade, me procura e diga assim, Cláudio, olha, eu te vi na internet, tu operou uma moça jovem, um rapaz de 18 anos que tinha 12 graus de miopia e eu queria operar. Estou com 58, não tenho 18, mas enfim, eu tenho vontade de operar. Essa pessoa com 58 está mais perto de ter catarata do que longe. Concorda comigo? O jovem de 18 está longe, de 18 para 60, para 70 tem chão pra caramba. Mas a senhora de 55, 58 está mais perto. Eu posso indicar a troca do cristalino dela por uma lente intraocular sem ela ter uma catarata importante. Essa cirurgia é a facoemulsificação também, Carolina, igualzinha, mas ela tem finalidade ótica. Tá? Então a cirurgia de catarata é uma cirurgia que também corrige a visão. Corrige a visão porque eu tenho capacidade de medir o grau e o aparelho já vai me dizer o grau que eu zero aquele olho. Microscopia especular de córnea. Aí vocês vão dizer, está errado esse exame aqui, porque a cirurgia é no cristalino, não é na córnea. O que a córnea tem a ver aqui? A córnea é a vizinha. Então funciona assim. Quem mora em apartamento aqui? Ninguém mora em apartamento? Meu Deus, achei que era quase todo mundo. Tem um barulho no apartamento, na minha casa é apartamento. Desse o vizinho estava fazendo, estava caindo poeira pelo shaft, a obra era no 11º andar, estava dando poeira no 3º. Então o vizinho sofre as consequências do trabalho do outro vizinho. Então o cristalino é vizinho da córnea. Eu vou triturar o cristalino, porque emulsificar é igual a triturar. Eu vou quebrar o cristalino todinho dentro do olho. E é isso que é diferente da facectomia. Na facectomia eu tirava o cristalino inteiro. E hoje eu não preciso tirar o cristalino inteiro. Até porque para tirar ele inteiro, eu tenho que abrir o olho numa incisão maior. Concorda comigo? E se eu quebrar o cristalino todinho e aspirar pedacinho, eu faço uma incisão bem pequena. Então isso melhora muito a minha vida. A cirurgia mais moderna é a facoemulsificação. Com essa ultrassom, com essa energia do meu aparelho, vibrando dentro do olho para quebrar o cristalino, a córnea pode sofrer. Então, por isso que eu faço um exame de córnea. Porque se eu já tiver uma córnea meio sofrida, eu tenho que ter muito cuidado com ela, usar produtos especiais para poupar a córnea de possíveis complicações que o ato cirúrgico vai gerar. Tá? Então, esse exame não está errado. A microscopia especular da córnea aqui é no caso de consequências do vizinho. Então, esse aqui é um esquema, na verdade, é um desenho, só para mostrar rapidamente para vocês como funciona uma cirurgia de catarata, mas eu acho que eu tenho um vídeo aqui mesmo. Primeiramente, dilata a pupila, a incisão que a gente faz. Eu vou ficar com o dedo aqui na pausa, porque esse vídeo ele é mais rápido que a minha capacidade de falar, e olha que eu falo rápido. Mas ele consegue ser mais rápido. Olha só. Primeira coisa, cadê? Que perguntou da facectomia. Como é teu nome? Ricardo. Quando eu fazia a facectomia, Ricardo, a gente fazia uma incisão aqui quase de 180 graus no limbo, entre a córnea e a conjuntiva, para a gente poder tirar todo esse cristalino inteiro, uma lente.
sair por algum lugar. Olha o tamanho da minha incisão hoje. Eu uso essa faquinha cirúrgica que eu chamo. Esse instrumento ele tem entre 1,8 e 2,2 milímetros. Então é uma incisão minúscula para a cirurgia. Essa incisão é tão pequena que ela é autocelante no pós-operatório. Não precisa dar ponto. A gente, quando termina a cirurgia, a gente propositalmente faz um edema nela com soro e aquilo ali aproxima as bordas e em 24 horas ela cicatriza, tá? Então, outro ponto super legal pra gente, que torna o processo mais seguro. Então, a gente faz a incisão. E aí, o nosso segundo passo é fazer uma coisa chamada cápsula rex. Aí a gente vai precisar lembrar um pouquinho da anatomia do cristalino. É uma lente, né? A parte anterior da lente é chamada de cápsula anterior. Se eu tenho a cápsula anterior, eu tenho a cápsula posterior. No meio eu tenho o núcleo do cristalino, propriamente dito, e ao redor do núcleo eu tenho a córtex. Para eu ter acesso a esse núcleo e a essa córtex, eu preciso rasgar essa cápsula. É tipo se eu der para vocês aqui um tupperware com coisas dentro. Para pegar o que tem dentro, tem que tirar a tampa. Não tem como pegar o que tem dentro sem tirar a tampa. Então a gente vai rasgar essa cápsula para a gente ter acesso ao núcleo e à córtex. É feito com outro instrumento bem pequeno, que faz um movimento circular. Como é que é o nome desse procedimento? Cápsula rex. Olha só. Então aqui a gente já fez a retirada da cápsula anterior. Vocês viram que pela mesma incisão, eu não alarguei a incisão. Então o mais largo que vai ter vai ser essa caneta, que é o que vai entrar no olho. O outro instrumento anterior era bem pequeno. Então a incisão normalmente ela tem 2,2 milímetros, em torno de 2 milímetros, por conta da caneta do faco emulsificador. Então esse agora é o instrumento que eu fico com ele na mão, o controle da energia dele no pé. E ele, a grosseiro modo, parece uma britadeira, parece um martelete, parece uma furadeira. O que um martelete faz? A gente vai abrir um buraco aqui, ele vai vibrar e vai quebrar isso aqui. Pode ser concreto, pode ser viga, ele vai quebrar. Ele tem energia. Liga na tomada, ele vai lá até quebrar. Grosseiramente é isso que a gente vai fazer. A gente vai entrar com esse aparelho e a base de energia, de ultrassom, ele vai quebrar o cristalino em vários pedaços pequenos. Vocês vão já ver por quê. Então entra com a caneta de faco, esculpe o faco cristalino em pedaços, usa um outro aparelhinho para ajudar, olha, a rodar, até que a gente aspire todo o cristalino em pedaços pequenos. Então eu não conseguiria tirar o cristalino inteiro por essa incisão. Mas se eu quebrar em pedacinhos pequenos e aspirar, eu consigo. E ele faz os dois ao mesmo tempo, quebra e aspira. É porque esse é um vídeo institucional, Carolina. Eu vou já ver se eu tenho outro. São duas canetas diferentes em dois tempos. Primeiro eu ligo com essa canetinha maior que quebra. Quando eu estou cheia de pedacinho pequeno no olho, eu saio com essa caneta e entro com a outra que aspira. São duas canetas diferentes. É como se fosse a furadeira e depois o aspirador de pó. Um vai quebrar em pedaços pequenos e o outro consegue aspirar os pedaços pequenos. Ficou limpinho, reflexo vermelho preservado? O que a gente vai fazer? Bom, na década de 20, deixava assim. Agora a gente entra por essa incisão e a gente entra com uma lente toda enroladinha. Olha lá. Coloca a lente no olho. Então isso tudo a gente faz numa incisão de 2 milímetros, muitas das vezes com anestesia tópica. A gente pode anestesiar só com o colírio. Eu gosto de sedar o meu paciente, aquela sedação leve, responsiva que a gente chama, porque quebra muito o efeito ansiedade, né? Quem é que vai ficar relaxado sabendo que tem alguém mexendo no teu olho? E o aparelho faz barulho, e é muita emoção, entendeu? Às vezes o paciente já está na recepção com 18/12 de pressão. Então depois que eu passei a operar com o anestesista, eu não quero mais outra vida, sabe? O paciente levanta da cirurgia, aí diz assim, eu digo, não, vamos levantar.
acabei de entrar aqui nessa sala, acabei de me deitar perto daquela amnésia do bem, sabe? Que o paciente não sabe quem é, nem o que ele está fazendo ali. Então, vamos dizer assim, como é que a gente fala hoje? A experiência do paciente é a melhor possível. Porque realmente ele não sai dizendo, pô, tô ótimo, mas foi horrível, mas na hora da cirurgia eu estava apavorado e fazia uns barulhos e eu sentia bem medo. Então não tem nada disso, né? Então com isso a gente ganha desse critério de experiência do paciente. Acho que aqui a gente tem uma cirurgia hoje. Bom, essa é uma cirurgia em tempo real, tudo paramentado, campo cirúrgico. Toda cirurgia oftalmológica tem aqui um blefarostato, que é um aparelhinho que mantém a pálpebra aberta, não dá para contar com o apoio de ninguém. Daí a caneta do Faco na prática, ó. Então a gente fica com esse outro, a gente chama de taquinho de golfe. Ele ajuda a empurrar, e aí a gente vai botando os pedaços na ponteira da caneta e vai comendo os pedaços, vai aspirando os pedaços maiores, ó. O azul de metileno, ele faz parte da técnica ou ele é opcional? Ele é totalmente opcional e ele preferencialmente é usado nas cataratas mais brancas, porque na hora que você for rasgar, ó, essa é a caneta, Carolina, que eu te falei, é a segunda caneta. Você perguntou ainda agora, essa é a segunda caneta, ela é menor e ela tem só um pontinho aqui na frente, ela aspira coisas mais delicadas. A caneta do Faco é uma caneta que tem muita força, eu tenho que ter cuidado em sair aspirando tudo com ela e aspirar o que eu não devo, tá? Então depois que eu depois que eu aspiro os pedaços grandes, que eu quero fazer uma aspiração mais fina, mais delicada, em membrana, eu troco a caneta, troco a função do aparelho e aí eu tenho uma aspiração num segundo momento. E aqui vocês vão ver o implante da lente na real, assim. Já aspirou. Aí aqui isso aqui para ver como tudo é passado, né? Agora quando eu chegar em casa eu já vou trocar esse vídeo, porque aí agora é o momento que o profissional está montando a lente. Hoje a gente não monta mais a lente, ela vem toda montada. Ela já vem tipo numa seringa, que a gente abre aquela embalagem estéril e já aqui ele vai alargar um pouquinho a incisão. Vocês veem que praticamente não sangra nada. É uma cirurgia que a gente não gasta nem um cotonete, nem dois, né? Tempo desse eu até vi uma brincadeira, né, na internet, um meme, dizia, teve uma hemorragia na cirurgia oftalmológica, gastaram 5 cotonetes. Tipo isso, né? Então daí a quantidade de sangue que eu tenho. Vocês nem viram usar cotonete em momento nenhum ainda, né? Coloca a lente dentro do olho, a lente tem essas duas alças, que é que vai dar sustentação nela, para ela não ficar flutuando. Entra com a caneta do aspirador de novo, para tirar uma substância gelatinosa que a gente botou para proteger a córnea, aspira tudo. Esse ato cirúrgico todo, pessoal, feito com calma, na manha, ele dura em torno de 8 a 10 minutos. Ele é muito rápido. Em mutirões de catarata, eu já fui no mutirão uma vez com um colega até fora de Manaus, incrível. 100 cirurgias num dia, sem a gente se sentir correndo. Mas é óbvio que para fazer isso tem que ter uma equipe gigante, né? Uma gente muito responsável na esterilização, um monte de caixa de aparelho para usar uma, usar outra, porque você vai esterilizar depois da 20ª. Então você tem que ter 20 caixas para dar tempo de esterilizar. Então as 20 primeiras estão lá prontas. Então muito cuidado, porque um dia desse eu na televisão, né? Não sei quantas pessoas cegas no mutirão de catarata. Isso desmoraliza a classe, desmoraliza o procedimento de uma forma absurda, entendeu? É ar. Agora ele colocou uma bolha de ar. O que essa bolha de ar faz? Cria um espaço. E aí as bordas da incisão ficam mais próximas, ajuda nessa adesão de estrutura. Para que a gente bota o azul de metileno? Quando eu tenho uma catarata muito branca e eu vou comer, olha o edema que eu falei para vocês que a gente propositalmente faz para aproximar as bordas. O primeiro passo da cirurgia é fazer aquele rasgo da cápsula. Só que se a catarata for branca, eu tenho dificuldade para ver onde eu estou rasgando e se eu perdi o rasgo, o que eu fiz? Aí eu boto o azul. Aí o azul vai o quê? Corar o branco de azul. Quando eu começo a rasgar, a parte de baixo está branca e a
Catarata muito grande. Aí, professora, tá, fez a cirurgia, vai doer